Para o teu coração esta noite. Aleluia, eu fiquei feliz, aleluia, Deus me deu esta palavra, aleluia, eu estava dormindo e Deus me deu esta palavra, e o Senhor começava a abrir a Bíblia na minha mente ali, eu dormindo ali, e ouvindo tudo aquilo, eu falei, Jesus, o que é isso? E Deus me mostrava, Deus começava, aleluia, me levar em dimensões de palavra na Bíblia, e de repente, antes que eu abrisse os meus olhos, eu falei, meu Deus, eu preciso escrever para mim não esquecer, e de repente, quando antes de eu abrir o olho, o Senhor me dizia, Isaías 40, medita, aleluia. Então eu já peguei a caneta assim, com os olhos meio fechados, e escrevi Isaías 40 e apaguei de novo. De manhã eu fui lá e orei, falei, agora eu vou meditar. Porque eu sei que Deus tinha me dado a palavra, porque a gente esquece, igreja. Quando diz o roubador de palavra, ele assiste. E quando a gente não se desperta pela madrugada, quando o Senhor nos revela, a gente diz assim, não vou lembrar depois, nós não lembramos. E quando eu entrei, que estava orando com a missionária, aleluia, quando a pastora disse assim, abre a palavra Isaías 40, eu falei, meu Deus. Eu falei, o Senhor é lindo, só fala com a igreja, só fala conosco como o Senhor quer. Aleluias. Isso é maravilhoso. E ainda a firmeza da abertura do culto de Isaías 40, verso 29, ainda vem falando do renovo e restauração daquele que está na presença do Senhor. Vigorosos, fortalecidos, renovados para prevalecer na caminhada. Então isto é glorioso, amada igreja. Então vamos meditar, aleluia, a partir do verso 1, em nome de Jesus Cristo, que Deus quer falar comigo e contigo, e aonde tem aqueles que tiver o alcance da minha voz nesta noite. E diz assim a palavra do Senhor, Isaías 40, a partir do verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, aleluia, o ermo, a vereda, o nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que está áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isto. E aleluia, voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores, soprando, aleluia, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia, tu anunciador de boas novas, a Sião sobre tu, a um monte alto, aleluia, sobe tu ao monte alto, tu anunciador de boas novas, Jerusalém, a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, e não tem mais, e diz a cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus, aleluia, eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e levará no seu regaço as que amamenta, ele o guiará mansamente. Toma teus assentos glorificando e adorando ao nome do Senhor.
Amada igreja do Senhor, esta palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Vejamos, amado do Senhor, aleluia, a preocupação do nosso Deus, aleluia, quando Ele chama os teus profetas, aleluia, é despertar a tua igreja, aleluia. E quando o Senhor me dava aquela visão, aleluia, abrindo a Bíblia e revelando as palavras, o Senhor, Ele trazia despertamento para a igreja. O Senhor, Ele te escolheu como boca de Deus sobre essa terra. Ele te escolheu para dar testemunho dele nesta terra, por onde tu passar, não somente no templo onde congrega, aleluia, mas por onde tu passar, na tua casa, na tua rua, aleluia, no teu trabalho, por onde tu ir, aleluia, tu é boca de Deus para falar a verdade, testemunhar de corpo e alma e espírito e ações, aleluia, que Deus ainda fala com a tua igreja. Deus ainda exige uma santidade do teu povo. Deus ainda quer conserto do teu povo, aleluia. Então o Senhor, Ele me despertava, amada igreja do Senhor, através desta palavra, aleluia, desperta a mim e a ti através desta palavra, porque, amada igreja do Senhor, Deus, Ele usa o profeta Isaías a dizer: consolai ao povo, mas era com a palavra, era com as promessas, aleluia, do Senhor sobre a vida do povo. Muitas vezes a palavra de Deus é apregoada com frequência diretamente, aleluia, para revertir o povo, para libertar o povo, para renovar e restaurar e preparar o povo para andar nos caminhos do Senhor. Mas ele acha que nós estamos com santarrice, eles acham que nós estamos usando, aleluia, de confronto com as pessoas. Eles pensam na mente deles aquilo que eles querem, mas o Senhor, Ele usa a palavra ainda nos dias de hoje para despertar um povo para o reino do céu, para despertar um povo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! E quantos confrontos nós não estamos tendo por pregar a verdade? Quantos não têm se levantado, aleluia, por causa da verdade? Aleluias. Muitos dizem bem assim: eu não posso nem pregar tal assim, porque se eu pregar não vai me chamar. Meu irmão, não me preocupo. A minha preocupação até hoje, por onde eu passei, por pregar o que Jesus me deu. Para pregar, eu prego Bíblia. Quem ama a Bíblia vai me chamar, porque a palavra de Deus é Deus. E quem é de Deus recebe o que é de Deus. Aleluia. Então nós não devemos ter medo de pregar a verdade. Agora, se eu prego a mentira, eu não amo a tua alma, eu quero que ela vá para o inferno. Mas se eu prego a verdade, eu amo você e quero que vá para o céu. Glória a Deus. Aleluia. E muitas vezes os naturais não entendem esta palavra. Não entende. Lê, prega, pulando, salteando, profetizando. E esquece que o Senhor diz: consola o meu povo com a minha palavra. Consola o meu povo para o preparamento, para o conserto, para que ele se levanta, para que ele se reverte, porque virá, aleluia, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, Santo dos Santos, aleluia, para separar os teus cordeirinhos. Glória a Deus. Aleluias. Amada igreja do Senhor, a palavra de Deus, ela vai nos trazer, aleluias, dizendo que o profeta Isaías, aleluias, que ele trazia uma mensagem, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, através da obediência de quem ouvia. Se tu ouve o teu pastor pregando e você não ouve, não se preocupe em entender e guardar. Se tu vai ao ensino, não se preocupa em aprender de Jesus. Se tu abre a Bíblia para ler e você não quer entender a palavra e vivê-la,
Então, como Jesus vai te tomar pelas mãos? Como Ele vai cumprir as promessas, aleluias, na vida deste crente? Foi o que aconteceu com o judeu. Muitos judeus, não foram todos judeus. Muitas vezes a gente costuma dizer, o povo judeu rejeitou Jesus. Mas não foi todo o povo judeu, apenas o que tinha negócios grandes. Porque os pobres iam até Jesus. Ele veio pregar para os pobres, para os doentes, para os necessitados, para os perdidos. E eles iam ter com Jesus. É tanto que a Bíblia diz, eram multidões. Glória a Deus. Aleluia. E aqueles que se fez cristão, escolhido, ele era judeu. Então não foram todos judeus que rejeitou a Jesus, mas aqueles que conheciam a palavra, que rejeitou a Jesus. Então, amada igreja do Senhor, se eu e você conhece a palavra e não quer ser consolado por ela, não quer ser revestido por ela, não quer ser instruído, capacitado pela esta palavra, então logo eu e você rejeita Jesus como aqueles que rejeitaram naquele tempo. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em 2 aleluias, em 2 Timóteo, glórias a Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16, a palavra do Senhor vai dizer que toda a palavra do Senhor, ela é inspirada, aleluia, ela é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para instruir, para exortar, aleluia, para nos aperfeiçoar em toda obra, aleluia, para sermos perfeitos em Jesus Cristo. Amada igreja do Senhor, se eu e você não tomar desta palavra do consolo, aleluia, para nós estarmos preparando uma vida para um encontro com Jesus e não dar ouvido, aleluia, os que pregam a verdade, como ficará as nossas vidas, aleluia, diante de Deus naquele grande dia. Aleluia. E a palavra do Senhor vai relatar, aleluias, a palavra do Senhor vai nos dizer, igreja, que o Senhor, ele usava o profeta Isaías e ele dizia, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo da vereda do nosso Deus. Aleluia, ele pregava o consolo da palavra, das promessas, aleluia, e dizia para o povo se direitar. É preciso eu e você todo dia, quando ler, tomar posse, quando ouvir, examinar e tomar posse. Aleluias. Porque a palavra, ela vai nos firmar, ela vai nos revestir, e a luta, ela não vai te parar. As perseguições não vai te parar, porque quem ouve a Deus, ele está enraizado na palavra. Glória a Deus. Aleluias. E ele só tem que crescer. Aleluia, porque a tua raiz é a palavra. Aleluia, a tua fé está no Senhor. Aleluia. E Isaías começou, aleluia, a profetizar que o tempo estava próximo. Isaías, aleluia, ele começava a dizer a respeito daquele que vinha primeiro preparar o caminho. Mas os profetas, aleluia, eles vieram preparando o caminho desde Moisés. Aleluia. Moisés foi o primeiro, aleluia, a tirar o povo da podridão do Egito, conduzir a terra prometida. Glória a Deus. Aleluia, perdão, o primeiro a fazer foi Abraão, a conduzir o povo para a terra prometida. Aleluia, mas naquele tempo o povo não tinha o mandamento, o povo não tinha instrução. Aleluia, só tinha apenas ouvido da promessa. E a palavra vai dizer que Abraão, ele obedeceu. Moisés foi o profeta do Senhor que conduziu o povo e instruiu para entrar na terra. E no deserto o povo foi se perdendo.
No deserto o povo foi sendo destruído e Deus levantou mais profeta, aleluia, para ir preparando o teu povo até a vinda de Jesus Cristo. E o último profeta a ser levantado para cumprir esta palavra da voz do que clama no deserto, o Senhor levantou João Batista. Aleluia, porque Isabel já era avançada de idade. Aleluia, Zacarias também. Mas a palavra do Senhor diz que havia uma promessa de se cumprir. Aleluia, Isaías, ele pregava ao ouvido do povo de Israel. Aleluia, e muitos anos depois, essa palavra vai se cumprir na vida, aleluia, de Isabel e na vida de Zacarias. Nasce ali por promessa do Senhor sobre a vida de Zacarias, nasce João Batista, aleluia, e antes que Jesus começasse a fazer o reboliço, lá estava João Batista dizendo que daqui para frente, aleluia, é hora de endireitar. Daqui para frente é hora de ser lavado, é hora de ser revestido. Daqui para frente ninguém mais entrará de qualquer jeito, não terá impedimento. Ele estava dizendo ao povo a mudança, aleluia, lavagem do crente, dos novos, e ele começa a preparar no deserto, ensinando, aleluia, a palavra que dentro do tempo de todos os profetas não tinha entrado no coração do crente. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, o problema dos crentes neste tempo é que eles ouviam, mas ainda não tinham o Espírito Santo para fazer a palavra, aleluia, transformá-lo de dentro para fora. Ele só tinha a promessa. Por isso que havia tanto idolatria, tanto engano, tanto erro no meio de Israel. Embora eles ouviam a palavra, pregavam a palavra, ensinavam a palavra, a lei permanecia no meio de Israel. Mas porém, se não entra dentro do homem e da mulher a palavra, não tem como surtir efeito. A aparência é só de fora, a mudança é só de fora. Aleluia. E os profetas, eles pregavam a palavra, mas quando Deus levanta João Batista no deserto, preparando agora um caminho de mudança, o povo agora neste tempo, naquele tempo eles recebiam a promessa, mas aqui agora eles precisavam passar pela água. Eita glória. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, a água era a água do arrependimento. Glória a Deus. Era a água do arrependimento. E a água do arrependimento, aleluia, na hora que era batizado, era pregoado, tu precisa se arrepender dos teus pecados. Naquele tempo o povo recebia a promessa, a palavra, o consolo, aleluia, porque a palavra conforta, aleluia, consola, aleluia, e a palavra do Senhor vai deixar claro, mas ela não penetrava no coração. No meio de tanto leproso, Jesus ainda ele vai sentar, somente Naamã foi curado. Aleluia. Aleluia. E Naamã, para ser curado, ele precisou se humilhar. Aleluia. Não é questão que ele fez o 7 mergulho, é que ele obedeceu a palavra que foi lhe dada. É 7, não é 6. Aleluia. Não é como você quer, mas é como Deus ordenou. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, Naamã não foi curada pela água do Rio Jordão. Ele foi curado quando ele se arrependeu e se humilhou. Aleluia. O que vai fazer eu e você ser limpo, o que vai fazer eu e você ser preparado pela esta palavra, aleluias, é se humilhar, é se arrepender. Muitos pensam que a água do Jordão limpa, podia pular lá dentro todos leprosos. Glória a Deus, aleluia. Não ia fazer diferença.
Quantos entravam no tanque de Betesda? Alguns eram curados. Por quê? Era o que pulava primeiro, que estava com fé. Não era água, era fé. Aleluias. Amada igreja do Senhor. Aleluias. Nós precisamos entender, tem tanta gente tirando da Bíblia copo de aleluia, água, outros pegando lenço, outros pegam pau, outros pegam vassoura, outros pegam tanta coisa para fazer, outros pegam pedra e leva para as pessoas acreditar que aquilo pode curar, que aquilo pode livrar, que aquilo pode salvar. Ei, mas eu quero dizer uma coisa: os objetos não curam. Os objetos não faz efeito, quem faz é Deus. Aleluia. Aleluia. Se você dizer, Senhor, se humilhar diante dele e começar a chorar e pedir cura, ele te dá cura. Glória a Deus. Se precisar de uma porta aberta, ele abre. Aleluia. Pode alguém estar em outra cidade ou em outro país, mas se tu tem vida com Deus e tu começar a orar, Senhor, visita esta pessoa, Deus toca nela lá, para que ela saiba que o Senhor é Deus e a pessoa está do outro lado te ouvindo. Aleluia. Deus, ele toca. Não foi uma água, mas foi o dono do ribeiro de água viva. Aleluia, meu Pai. E tem muitos matando a fé do crente. Isso é heresia. Aleluias. Está tirando a palavra de Deus. A gente percebe, igreja. Veja o cajado de Eliseu. Aleluia. Eliseu pega o cajado do menino da viúva. Está morto. Aleluia. Ele pega e diz: Geazi, corre lá e põe o cajado em cima do menino. Ele vai e o que aconteceu? Nada. Ele volta e diz: o menino está morto. Por quê? Geazi não tinha fé. Mas quando chegou aquele que tinha a presença e fé, o menino teve vida. O lenço de Paulo não deu a ninguém para levar, mas ele deu a quem tinha a mesma consciência, a mesma fé, a mesma dimensão, e dizia: vai lá. Aleluia. Então entenda, a palavra da obediência, ela nos faz ter uma graça, um poder diferente. Glória a Deus. Aleluia. Através da minha e da tua vida, algo extraordinário pode acontecer na vida das pessoas. Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. E pessoa tem perdido a fé. As pessoas têm perdido, aleluia, a restauração, porque se perdeu a palavra, a essência. Não se consola mais com a palavra, não basta. Aleluias. Não busca se limpar de dentro para fora. Aleluia. Não tem como receber as promessas. Não diz que foi Deus que está tardando, que é Ele que não, que está demorando para dar. Não é porque às vezes falta as práticas nossas. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que João Batista, quando ele começou a mostrar para o povo agora que precisava mergulhar na água, mas arrependendo dos teus pecados. Tu aceita Jesus? Aceito. Tu veio aqui arrependido dos teus pecados, dos teus maus caminhos, tu vai aceitar a palavra de Deus. Aleluia. Na tua alma tu promete exercê-la. Aleluia. Todo o tempo da tua vida, sim. Então está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E a palavra do Senhor, assim o povo ia entendendo que precisava de uma limpeza do interior. Ele começou a clamar e preparar, aleluia, o caminho nos corações das pessoas. E a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que o povo, ele é Eva. E a Eva murcha, ela seca. Mas a palavra do Senhor, profeta Isaías, ele vai trazer para nós uma virtude do Espírito de Deus, dizendo que o povo, ele é como Eva, mas eles murcham, aleluia, a flor cai, mas ele disse, mas a palavra, ele disse, permanece
para eternamente. Então, amada igreja do Senhor, aleluia, quem tem a semente, quem tem a palavra de Deus, ele floresce, ainda que venha a fraqueza, ainda que venha a cair, mas a palavra está dizendo, se ela está dentro de você, ela permanece eternamente. A palavra do Senhor diz em Salmo, aleluia, o justo pode cair até 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Porque a palavra diz que o justo pode até cair 7 vezes e não ficará prostrado, mas a mão do Senhor o levantará. Porque quem é justo, ele não vai cair por pecado mundano. Ele tem fraqueza, como Paulo diz, quando eu penso que estou fraco, forte eu estou. Ele não estava em pecado, apenas ele estava passando por um momento onde enfraqueceu a tua alma, enfraqueceu o teu espírito, orando, expulsando espíritos imundos, lutando contra os ataques das pessoas, contra as perseguições, aleluia, contra as prisões, contra as chicoteadas, contra os naufrágios, aleluia, contra a rejeição dos próprios irmãos que não aceitavam ele como, aleluia, como apóstolo, aleluia. Então ele se viu no momento de fraqueza. Ele se viu no momento ali, igreja, que ele achou que ele não tinha mais força para prosseguir. Neste momento ele se sentiu caído. Aleluia. Aleluia. Aí é onde que o Senhor vem e diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Jesus estava dizendo: Paulo, você não está em pecado, Paulo, você apenas está enfraquecido, mas a minha palavra, ela te basta, te renova, aleluia. E o Senhor vigorou as forças dele através da palavra. Glória a Deus. Porque quando Jesus fala, nós é avivado, é diferente. Quando a gente ouve a palavra de Jesus, aleluia, nós pode estar numa luta, numa fraqueza, achando que não vai dar certo, mas de repente Jesus nos toma em sonho, de repente Jesus usa alguém para falar, de repente Jesus dá uma visão, de repente você abre a palavra e Deus fala contigo, aleluia, e nós somos vigorosamente, aleluia, renovados as forças. Isso é por isso que a palavra diz: se cair até 7 vezes, porque enquanto eu e você estiver na terra, nós vamos ter fraquezas, mas ela não pode nos conduzir ao pecado. Aleluia. Fraqueza todo profeta teve. Tem os momentos de angústia, tem os momentos, aleluia, de sentir que era o fim. Aleluia, Elias pede até a morte. Aleluia. Quando até Davi tem seu momento de pedir até a morte, mas não rejeita a presença. Aleluia, quantos, aleluia, servo do Senhor, a gente vai ver eles lá dizendo: Senhor, melhor que eu tivesse morrido do que nascido. Vê Jeremias, mas antes tivesse morrido do que nascido. Aleluia, isso eles não estão em pecado, apenas a luta, ela é tão grande que às vezes nós não suporta. Aleluia, mas a palavra ela consola, ainda que eu e você como Eva e murcha, aleluia, ainda que as flores caem, mas a palavra diz, aleluia, a palavra ela permanece eternamente no meu e no teu coração. Aleluia. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E ele diz, voz diz, clama. E quem? Aleluia. O profeta Isaías diz, voz que diz, clama. E alguém disse, quem é de clamar? A toda carne, Eva em toda a sua beleza, como as flores do campo. Aleluia, a quem clamar? Aleluia. É preciso eu e você entender. Nós somos árvore frutífera
ou infrutífera. É frutífera quem tem a palavra. Infrutífera quem não tem a palavra. Embora tem vida, mas não tem vida com abundância. Não tem vida eterna. Não tem a palavra, não tem a presença. Então essas árvores, ela não pode frutificar. Por isso Jesus, olhando para a terra, o povo tinha até a palavra, mas não dentro de si. Ele olha e vê que o povo estava como um vale de ossos secos. Ezequiel 37, a palavra diz que Deus, ele leva o profeta até ver as condições do povo de Israel, tudo sequíssimo. Aleluia. E no verso de número 4, o Senhor, ele dá ordem para Ezequiel profetizar. E a profecia era osso seco. Ouve a palavra do Senhor. Se a pessoa ouvir, ele diz, e vivereis. Aleluia. E tem muita gente que está profetizando no vale errado. Meu Deus. Tem muita gente que quer profetizar. Profetiza, irmão, profetiza. Profetiza na tua casa, profetiza, aleluia. Deus mandou tu profetizar o quê? Porque só aconteceu um reboliço na ordem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, para mim, você profetizar a palavra, é preciso estar na ordem do Senhor. Senão nós não podemos dizer, árvore seca tenha vida, se ela não dá ouvido. Se não foi Deus. Agora, se Deus mandou, a árvore seca vai dar vida, vai se quebrantar, vai chorar, vai se render, vai se entregar, vai voltar, porque a ordem é do Senhor. Aleluia. A palavra, ela penetrou na alma. Aleluia. E tem muita gente profetizando o que Deus não mandou. Então é preciso eu e você entender a profecia de Ezequiel. No vale era para o povo de Deus ouvir a palavra para ter vida. Aleluia. A profecia, aleluia, aleluia, de Isaías aqui é para completar na vida do povo, dizendo, o teu pecado já cessou. A tua malícia, o teu engano, as transgressões já cessou, porque já estava perto aleluia, do perdão do Senhor. Mas era preciso endireitar a vereda. Aí nós paramos e pensamos, espera aí, mas se ele falou que já perdoou? Mas era só a profecia. Ele não estava dizendo que era perdoado neste dia, mas ele diz que era na vinda, no tempo, aleluia, que veio, aleluia, glória a Deus, João Batista preparando o caminho para a entrada de Jesus Cristo, aquele que ia tomar o povo no braço e ia separar os cordeirinhos. Glória a Deus. E tu és separado, você foi tomado pelo braço do Senhor Jesus Cristo, e Ele te colocou nesta casa. Aleluias. Ele está tomando tu pelas mãos todo dia para tu não desistir. Glória. Ele está te guardando todo dia para você não cair. Ele tem te sustentado, aleluia, contra os ventos contrários, contra, aleluia, as potestades, os principados e as hostes espirituais da maldade. Ele tem pelejado pela tua causa. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus veio, Ele perdoou. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, aí a palavra diz de Isaías, ele já tinha pregoado tantas vezes, e no verso, aleluia, no capítulo 53, ele vai falar novamente a respeito de Jesus, e a preocupação dele, quem deu ouvido à nossa pregação, e quem alcançou o braço do Senhor. Aleluia. Muitos podem não ter dado ouvido, mas muitos deu ouvido, e a mão do Senhor alcançou. Glória a Deus, aleluia. A mão do Senhor alcançou eu e você. Aleluia. Ele pregou, mas ele não chegou a ver Jesus.
Ele não chegou a viver esse tempo. Eu e você está aqui, não vivemos esse tempo, mas sabemos que Jesus está em nosso meio. Sabemos que Ele nos carrega e nos guarda todo dia. Aleluias. Amém, amada igreja do Senhor. Amém, glória a Deus. E o versos 11 ele disse: como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, e recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e o que amamentam ele guiará mansamente. Enquanto eu e você estiver se alimentando desta palavra, aleluia, ele vai estar nos guiando, vai estar nos livrando, vai estar guardando a tua casa e a tua família, aleluia, porque Deus é bom para contigo e para com a minha vida, mas a ordem é: endireitai-vos o vosso caminho. Glória a Deus, aleluia. E assim eu e você contemplará a glória novamente da vinda do Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus, aleluia. Aleluia, porque Ele já veio, já perdoou o nosso pecado, a nossa iniquidade. Ele já veio, já fez o impossível por mim e por ti. Mas agora eu e você tem que fazer o impossível para nossa alma estar com Ele. Aleluia, que tenha uma igreja assim afiada, temente a palavra de Deus, e que assim o Senhor venha abençoar as vossas vidas a cada dia e honrar nesta terra e no céu, quando assim permanecer na presença do Senhor. Glória. Amém, igreja? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém?